E aí, meus queridos, como é que anda a vida? Vamos agora para o próximo projetinho do nossa disciplina de O. E hoje a gente vai utilizar, além daquilo que a gente já viu, né, a relação entre objetos, métodos e atributos, algumas coisinhas novas como métodos estáticos, atributos estáticos, para poder fazer esse joguinho aqui, que é o jogo da digitação. Então a gente tem as letrinhas, a gente tem que acertar digitando o correspondente do teclado, D, Z, K, H, D. Antes que eles caiam lá embaixo, porque toda vez que eles tocam lá embaixo a contagem aumenta. E se por acaso eu tiver, nem sei quantos eu coloquei, 10, 5 letrinhas erradas, o jogo acaba. Então ele foi feito para ser simples. Eu não tenho imagens, imagens nas bolinhas, imagens carregadas no fundo, justamente para a gente focar na lógica, que é a manipulação das entidades e o uso de vetores. E vai ter um bônusinho no final que é aprender a trocar de uma tela para outra de uma forma fácil, ok? Bora lá. Vamos dar uma olhadinha agora no código de forma superficial e depois eu vou construindo com vocês elemento a elemento, tá? O SFML, ele tem assim, uma forma de tratar o texto que me obrigou a escrever uma classe só para escrever os textos na tela, depois a gente chega nela. O elemento principal da nossa classe é a bolinha vai conter a letra, e a bolinha vai ter três métodos: o construtor da bolha e o método update, que faz a bolinha cair, e o método draw, que desenha a bolinha. Ok. O coração do nosso jogo é o quadro. O quadro gerencia o nosso vetor de bolhas. Então é através do quadro que eu tenho o timer para saber se devo colocar uma nova bolha ou não, que eu adiciono uma nova bolha em um local aleatório, que eu atualizo o quadro, né? Verifico se as bolhas saíram, se está na hora de colocar uma nova bolha. Marco as bolinhas que saíram abaixo da linha. Removo as bolhas que morreram, seja porque elas saíram abaixo da linha ou porque foi clicado, e marco as bolinhas de acordo com a letra que o usuário digita. E aqui o método desenhar para desenhar todas as bolhas. Então, esse daqui é o quadro. O game, a classe game, ele vai entrar aqui para duas coisas, mas para uma coisa principal, para eu poder gerenciar as telas, né? Seja a tela de jogo ou a tela de game over. Então a gente tem uma função que representa, que me salva qual é a tela que tem que ficar sendo apresentada, e aí ele vai ter o quadro. O quadro tem as bolhas, o game tem o quadro. E aí aqui eu vou ter as duas telas principais, né? A minha tela de gameplay e a minha tela de game over. A minha função principal aqui na main aí acaba ficando bem simples. Eu só crio a minha janela, inicializo o meu game e faço o loop. O loop é processar os eventos, né? Verificar se foi clicado na tela, mandar limpar a tela, mandar mostrar a função do jogo, que representa o que está sendo atualmente, seja o gameplay ou game over, e mandar é, revelar isso na tela. Tá? Então pronto. Esse é o loop principal, bora construir pedaço por pedaço. Então, bora lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o loop principal do SFML e organizá-lo dentro de uma classe. Então, eu vou fazer o include aqui do SFML Graphics, que é o mais importante, que é o que a gente vai utilizar, e dar um include do IOStream para algum debug. Então, o loop principal do SFML seria a criação da janela e o processamento dos eventos. SF Render Window. Eu só preciso do Render Window. Vou criar aqui minha janela de 800 por 600. Enquanto a janela estiver aberta, eu verifico se a janela foi fechada. Se a janela tiver sido fechada, eu termino meu loop. Então pronto, esse daqui é o meu loop principal. Então, roda. Ah, sim. E no finalzinho, depois de processar os eventos, a gente vai para o processo de pintura. Eu limpo a tela e mando mostrar a tela. E aqui dentro, por exemplo, eu poderia desenhar o que eu quisesse, né? Não vou desenhar nada agora, não. Então, é para termos uma janelinha. Beleza, janela criada. Só que eu quero separar o processo de pintura do processo de tratamento de eventos.
E eu não quero que ficar arrastando a janela para um lado e para o outro. Então a gente vai organizar isso aqui dentro de uma classe. Como a gente já viu, structs são classes onde tudo é público. A partir do próximo a gente já vai usar public e private. Mas por enquanto a gente vai utilizar a struct. O nosso jogo vai ter uma janela. SF, render, window. Pronto. Vai ter uma janela. No construtor, eu vou inicializar a minha janela. Para isso, eu vou utilizar o construtor. E lembra que para eu poder chamar o construtor de um objeto, eu tenho que colocar ele aqui na lista de inicialização. Então, vou inicializar o window com 800, 600, passando bubbles. E como a única ação do meu construtor, eu vou ter aqui o window frame rate. Então, aqui dentro agora eu vou fazer o nosso loop principal. O nosso loop principal que vai compor de 3 partes. Tá certo? Enquanto a minha janela estiver aberta, eu vou fazer processar os eventos, atualizar o jogo e desenhar. Processar os eventos, atualizar o jogo e desenhar. Então, vamos lá. O que seria o meu processar eventos? Void process events. Ele vai fazer o quê? Vai fazer exatamente isso daqui. Eu vou pegar o meu evento e vou olhar todos os eventos para ver se alguém fechou a janela. Vou ter aqui, ó, processar eventos. Vou pegar todos os eventos, ver se alguém fechou a janela. Então, vou fazer só aqui mais o método draw. Então, o meu método draw daqui, ele vai chamar window.clear e window.display. E aí, por enquanto, a gente pode ficar sem o método update. Acho que a gente vai ficar sem o método update mesmo. Vamos integrar tudo no draw. E aqui na main, eu só preciso criar um jogo e mandar rodar o loop principal. game.main loop. Sempre depois de um struct a gente tem um ponto e vírgula. Então vamos ver como foi que ficou aqui o nosso loop principal. Enquanto a janela estiver aberta, processar eventos e desenhar a janela. Desenhar a janela chama o clear e o display. Processar eventos fica pegando todos os eventos que aparecerem na tela. E se por acaso o exemplo foi fechar, eu fecho a minha janela. O game, por enquanto, só tem as bolinhas, só tem a janela como atributo. E pronto, está aqui o nosso loop principal reorganizado. Aqui, nossa janela que não faz nada, mas fecha. Para mostrar como é que eu escrevo um texto na tela usando SFML. Quando a gente queria fazer um quadrado ou um círculo, a gente criou uma forma, um circle shape. Também existe um objeto que recebe pelo texto, que é o text. Então, eu vou criar um objeto text, mudar o tamanho dele, a cor, o texto dele e no final eu imprimo. Só que para criar um objeto do tipo text, eu vou precisar de uma fonte. Ele vai precisar de um objeto do tipo fonte. E eu vou criar um objeto do tipo fonte da seguinte forma. Vou criar um objeto do tipo fonte e vou ler a fonte, vou usar a fonte lendo de um arquivo. Nessa hora ele vai lá no arquivo, pega a fonte e carrega a fonte. Eu coloquei uma fonte aqui no path ubuntu.ttf. Da mesma forma da imagem, eu tenho que testar se a fonte foi carregada ou não foi carregada. O próprio load from file me retorna se deu certo ou não deu certo o carregamento. Então posso fazer assim. Se fonte.load from file, fonte carregada, se não, fonte não foi carregada. Então bora testar aqui o nosso código só carregando a nossa fonte. Você lembra que dependendo da IDE ou de onde você está utilizando, a fonte ela tem que ser colocada relativo à pasta build e não relativo ao teu código fonte. Então, se você tem uma pasta build, você vai querer colocar a fonte lá, ou então utilizando algo como suba um nível, procura a pasta fontes e localize o ubuntu.ttf. Como é que eu estou compilando na mão e eu estou gerando o executável na mesma pasta do meu código fonte,
Então, foi aqui que eu coloquei a minha fonte. Ele está reclamando que eu não estou usando o texto. Tudo bem, não estou usando mesmo. Ok, ele vai mostrar que a fonte foi carregada com sucesso. Aqui eu estou num loop, porque ele está carregando a fonte todas as vezes que eu entro no draw. Daqui a pouco a gente se livra disso, mas deixa eu mostrar aqui como é que funciona. Então, tendo uma fonte, eu vou criar um texto baseado nessa fonte. E aí eu posso mudar a posição do texto, eu posso mudar o conteúdo do texto, mas no final, quando eu tiver tudo pronto, eu posso mudar a cor do texto. Text.color. E aí no final, quando eu tiver tudo pronto, outline color, set outline color. Quando eu tiver já definido todos os parâmetros certinhos do meu objeto, aí eu mando a janela desenhar o objeto. Ok, aqui é o nosso Hello World. Só que ninguém quer ficar carregando a fonte do arquivo a cada loop. Então, eu pensei numa forma de eu só fazer isso uma única vez. Eu não queria ter que criar singleton, não queria ter que criar nada assim complexo, então eu pensei em fazer o seguinte. Eu vou criar um objeto, que quando eu criar o objeto ele vai carregar a fonte e depois eu vou passar os parâmetros para esse objeto para que ele escreva o que eu quero para mim. Então eu vou criar aqui um pincel. Struct pincel. O meu pincel vai ter que ter uma fonte, que é o que ele vai carregar. O meu pincel vai ter que ter o objeto texto, que é onde ele vai colocar os dados. E o meu pincel vai precisar de mais uma coisinha. Como eu não quero ter que ficar passando o tempo todo para ele a janela para poder fazer o desenho, eu vou salvar logo a janela dentro do pincel. Só que eu preciso da janela original. Ou eu faria isso colocando um ponteiro e guardando o endereço da janela, ou colocando uma referência. Como a minha janela não muda nunca, então eu posso deixar como referência. Agora o que é que eu vou fazer? Fazer o construtor. Pincel, para ser construído, eu preciso da janela. Tudo que é passado aqui por referência, ele precisa ser criado aqui no construtor. Então, eu preciso receber a janela. Eu vou inicializar o meu atributo janela com o parâmetro janela, que é através do window. Então, o primeiro aqui é o atributo. O meu atributo janela está sendo inicializado com o parâmetro janela, e olha que eu estou recebendo a janela por referência. Aí eu carrego a minha fonte e coloco a fonte no meu texto. Pronto. Posso até fazer o teste aqui, né? Só que eu só vou colocar se por acaso não foi carregado. Erro. Carregamento da fonte. Beleza. A inicialização está sucesso. Eu já tenho o meu texto tem a fonte e eu já tenho a janela que eu preciso para escrever. Agora vamos fazer o processo de escrita. Para eu fazer a escrita, eu vou precisar de alguns dados para eu saber o que é que eu tenho que escrever. Em especial, eu vou precisar do meu texto a ser escrito, a posição que esse texto vai, o tamanho que esse texto vai escrito e a cor que eu quero que esse texto saia. Então, tendo o texto a ser escrito, eu coloco esse texto usando o comando setString. Tendo o tamanho do texto a ser escrito, eu mudo usando o setCharacterSize. Tendo a posição em que ele vai ser escrito, eu dou um setPosition. Tendo a cor do texto, eu dou um setFillColor. E no final, eu mando com que a janela, que eu já salvei aqui como atributo, desenhe esse objeto texto. Então pronto. Nosso pincel está no ponto. Agora basta eu fazer o quê? Por exemplo, agora eu vou criar um pincel.
e vou chamar pincel.write. Olá, mundo. Vai ser no 50, 50. Tamanho vai ser 50. E a cor vai ser branca. E aqui eu vou pintar o fundo de preto. Professor, para que esse estático? Se eu não colocar o estático, o pincel ele vai ser criado e destruído toda vez que eu chamo o método draw. Porque ele é uma variável de escopo, né? Uma variável que está aqui dentro do draw. Então, bora olhar. Olha lá, mundo. Só que ele é criado e destruído todas as vezes que ele entra aqui. Se eu coloco ele como static, uma variável de escopo, uma variável de estática, que é descrita como static, ela é uma variável persistente. Professor, não estou vendo não. Então vamos fazer o seguinte. Vou mostrar para ele, vou pedir para ele mostrar toda vez que ele carrega. Então se ele conseguiu carregar, std cout, fonte carregada com sucesso. Se não, erro no carregamento da fonte. Então agora a minha variável não é estática. Todas as vezes que eu chamar, ele vai inicializar um novo pincel. E como ele cria um novo pincel, ele faz o carregamento da fonte. Fonte carregada, fonte carregada, fonte carregada. A partir do momento que eu digo que uma variável de escopo ela é static, eu digo que essa variável vai ser criada apenas uma vez e ela é persistente. Na próxima chamada do draw, ele não vai ser mais criado. Ele já existe, o bloco de memória dele está aí e continua do que estava na última chamada. Então aqui ele só vai carregar a primeira vez que entrar no método e aí ela persiste até o final do programa. Pronto, já temos como escrever texto, já temos o looping principal. Bora agora pensar nas nossas bolinhas. Então a minha struct bubble, a minha bolinha ela tem uma posição, vai ser um x e um y. A minha bolinha ela vai ter um raio, a minha bolinha vai ter uma letra, a minha bolinha vai ter uma velocidade e a minha bolinha pode ou não pode estar viva. Então x e y é o local em que ela está na tela. Raio é o raio da minha bolinha, ok? Letra é a letra que eu quero que apareça dentro da bolha. Velocidade, eu quero que cada bolinha entre, né, desça com uma velocidade distinta. E esse estar vivo vai ser muito útil porque eu vou precisar tirar as bolhas da tela. Seja porque ela chegou no final da tela e a pessoa não conseguiu digitar, ou seja porque a pessoa digitou e acertou a bolha. Então, como é que eu vou fazer para tirar as bolhas da tela? Toda vez que eu quero tirar uma bolha, eu só marco ela como morta, né? Está vivo, recebe falso. E no final total do loop, eu olho apenas para as bolhas falsas e retiro elas todas de uma vez, ok? Então, para eu inicializar, eu vou inicializar o x, o y, a letra e a velocidade. O raio e o vivo, né, já vão começar inicializados. Só que eu quero ainda outra peculiaridade. Eu quero que o raio seja o mesmo para todas as bolhas. Então, o que é que eu vou fazer? Para fazer isso, eu vou usar de novo a palavra static. Só que a palavra static aqui ela é diferente do significado daquela static lá. Quando eu tenho uma variável, um atributo estático, eu vou dizer que esse atributo é da bolha e não do objeto. Daqui a pouco vocês vão entender mais. Então, para que eu possa fazer isso aqui, eu tenho que definir ele como constante e estático. Vai ser 10. Todas as bolhas vão ter o mesmo raio. Esse raio é 10 e esse raio não muda, porque o raio é um atributo da classe e não da bolha. As bolhas não definem o seu próprio raio. A classe define que todas as bolhas têm raio 10. Então, bora lá. Esses daqui são os atributos da bolha. Todas as bolhas começam como vivas. E esse daqui é o atributo da classe bolha. Então, vamos lá. X, Y, letra e velocidade. Foi inicializado assim pelo Copilot, mas eu poderia também inicializar eles aqui como normalmente eu faço. X inicializado com X, Y com Y, letra com letra, velocidade com velocidade. O método atualizar da bolha é bem simples.
O Y da bolha, a cada update, vai descer um pouquinho. E esse pouquinho depende da velocidade da minha bolinha. Des, seta Y, des, seta speed. Lembrando que esse des, ele é opcional, ok? Ele só é obrigatório quando você tem uma variável. Por exemplo, se eu tivesse aqui uma variável Y, como é que eu ia saber se eu estou falando do parâmetro Y ou do atributo Y? Aí o des se torna obrigatório. Senão o des é opcional. Então, beleza, eu tenho o update, tenho o construtor e agora me falta só o draw. Para desenhar, vocês já sabem que para desenhar você precisa da janela, porque quem desenha é a janela. Então, o que é que eu vou fazer? Vou precisar de um pincel, e aí vocês já sacaram que eu coloco ele estático para ele só ser carregado uma única vez aqui no método draw. E aí eu vou precisar de um círculo também. Para fazer o círculo, né, eu já tinha usado o Circle Shape, eu preciso do... É raio ou diâmetro? Deixa eu ver. Do raio. Preciso do raio. E o raio vai ser o des.radius. Ops, não é o rádio do des. Porque o des se refere ao objeto. O que eu preciso é do raio da classe. Então, qual é o nome da classe? Bubble. Então, eu preciso do bubble radius. Agora faz diferença, né? A diferença é que eu não preciso sequer instanciar um objeto para pegar acesso a um atributo que é estático, né? Porque o atributo é da classe. Eu posso simplesmente acessar bubbles e rádios. Beleza, criei um círculo com esse rádio. Qual é a posição do círculo? A posição do círculo é o XY da bolha. Qual é a cor do círculo? Como eu quero fundo preto, eu vou colocar a cor do círculo para branca, o set fill color. E aí eu mando desenhar a minha bolinha, né? Vou chamar isso daqui de círculo, né? A nossa bolinha. Ok? Fiz aqui o meu círculozinho branco, desenhei ele. E agora eu vou mandar desenhar que o meu pincel, como eu só preciso dele aqui embaixo, eu vou criar ele aqui embaixo. Agora eu preciso colocar uma letrinha lá. Para colocar uma letrinha, eu preciso de uma string. Tá vendo? Um X, um Y, um size e uma cor. Então, a minha bolha, ela só tem um char como letra. Eu preciso transformar o char no string. E eu posso fazer isso, ó. Existe um construtor padrão para todos os containers, sejam vector, seja string, qualquer coisa. Onde eu digo quantos elementos eu quero e qual é o elemento que os compõe. Por exemplo, se eu quiser um std string, uma string com vários A's, eu posso dizer, eu quero uma string com 4 letras A. Uma string com 4 letras A. Eu quero uma string com 10 letras A. Então ele vai fazer o A 10 vezes. Se eu quisesse fazer isso com vector, eu também poderia. Eu poderia dizer que eu quero um vector com 10 elementos 0. Um vector de int de 10 elementos 0. Isso é um construtor padrão para todos os containers. Então aqui eu digo que eu quero uma string formada por um único elemento, que é esse char. E ele vai criar um string para mim. Agora eu preciso definir onde é que vai ficar o meu texto. Vou colocar ele um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para a direita. E o Y vai ser o Y normal. O raio, o right, ele precisa do tamanho da letra. O tamanho da letra eu vou colocar o tamanho do raio vezes 1,5. E a cor, eu vou colocar a minha letrinha de blue. Minha letrinha vai de blue. Agora eu já consigo, já tenho uma bolinha. Vamos ver se eu consigo desenhar essa bolinha aqui. Pronto, voltei aqui no jogo. O que eu vou fazer agora? Se eu criar uma bolinha aqui e mandar mostrar. Bubble. Bubble. Minha bolinha vai ter... Vai ser o x200, y100, a letrinha vai ser o b e a velocidade vai ser 2. E agora eu vou mandar mostrar. Bubble.draw e passo o window. Então é para eu ter uma bolinha. Ok. Tá aqui o meu bezinho pequenininho. Se eu quisesse que essa bolinha descesse, eu não poderia colocar o bubble.update bem aqui. Lembra que o update desce a bolha relacionado com a velocidade dela. Por que eu não posso colocar isso aqui? Porque toda vez que ele entra nesse código, ele está criando uma bolha de novo nessa mesma posição. Então, a minha bolha nunca mexe. Professor, e se o senhor usar aquele static,
que cria uma única vez e a partir de então ele não recria. Aí funcionaria. Porque essa linha só vai ser executada a primeira vez, a bolha permanece lá, e aí toda vez que eu chamo update ele desce, toda vez que eu chamo draw ele é desenhado. E aí, desce, bolinha. Ó, o Bzinho descendo. Que lindinho. Ok. Então a bolinha já desce, bora pro board. Então, nosso objetivo agora é criar a classe que gerencia todas as bolinhas, inserindo e removendo as nossas bolhas. Então, eu vou chamar aqui de clado, né? Struct board. E o nosso board vai guardar um vector de bubbles. Vou dar um include aqui no vector. Beleza. Então, fora isso, eu vou precisar também de um temporizador para controlar quando é hora de colocar a nossa nova bolha, e eu vou controlar isso através da contagem de frames. A cada novo frame, o temporizador vai diminuindo até chegar em 0. Então, eu vou, por exemplo, botar uma bolha a cada 30 frames. Como o meu frame eu vou colocar 30 frames por segundo, então 30 frames a cada nova bolha vai me dar 30 segundos. Eu preciso de duas variáveis, porque uma delas vai ficar parada, por exemplo, o new bubble timeout vai ser sempre 30 e o new bubble timer vai ficar decrescendo. Então, chegou em 0, adiciona nova bolha, ele volta para o timeout, ele volta para 30. Aí a cada frame ele decrementa, 29, 28, 27, quando chegar no 0 ele bota nova bolha e sobe de volta para 30. Ok? Então pronto, eu preciso do timeout, preciso controlar a quantidade de acertos, quantas vezes as pessoas acertaram a bolinha e quantas bolinhas chegaram lá embaixo na tela, né? Quantas bolinhas a pessoa errou. E aí a gente vai aqui para o nosso construtor. Tá. Então, para eu construir a nossa bolinha, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar logo dentro do board a janela. Porque eu vou precisar disso para saber onde colocar o elemento na tela. Saber onde é que eu vou sortear, né, colocar a minha bolha, depende de eu saber do tamanho da tela. Então, por exemplo, se a tela for redimensionada, se a tela mudar de tamanho, eu preciso disso. Então, vou precisar também guardar a tela. SF render window. E aí, da mesma forma que a gente fez com o lápis, eu vou colocar isso aqui como uma referência, né? Porque aí eu atribuo uma vez e ele permanece para sempre. Ok. Então, eu vou receber a janela na hora que eu crio o quadro e eu já seto o window atributo com o window parâmetro. Se você esquecer de fazer isso, o teu código nem roda. Você for tentar fazer isso aqui. Por quê? Porque quando ele entra dentro das chaves, tudo isso daqui já foi inicializado com valor padrão. E como isso daqui é uma referência, não existe valor padrão para referência. Você tem que chamar o construtor obrigatoriamente. Uma referência precisa ser construída. Se isso daqui fosse um ponteiro, tudo bem. Depois você poderia atribuir a janela, depois você poderia até mudar a janela. Mas sendo uma referência, ela tem que ser atribuída na hora, usando o construtor. E aí o construtor ele só pode ser invocado aqui na lista de inicialização. Para simplificar, vamos jogar logo 3 bolinhas aqui dentro do nosso vetor de bolhas. Então eu jogo dentro usando o pushback. Pushback me coloca no final do meu vector. Então eu vou colocar aqui uma bolha na posição x100 e y100. A letrinha vai ser o A e a velocidade com que ele desce vai ser 1. A bolha no 200, 100 e a bolha no 300, 100. Observe que tudo isso daqui, agora as bolhas são estáticas, elas são copiadas para dentro do vector. Esse é o padrão do pushback. Ele pega um objeto e copia para dentro do vetor. Então o pushback ele sempre trabalha por cópia. Ok. Temos as bolhas. Vamos fazer agora o update do meu board. O que seria atualizar o board? Update. Update do meu board é só mandar as bolhas descerem. Então, eu vou fazer aqui um lacinho para cada uma das bolhas. Faça a bolha descer. Atualizar o board e atualizar todas as bolhas. E agora saca aqui a referência. Se você só coloca Alt Bubble,
ele vai fazer uma bolha copiada. Mesma coisa eu fazer assim, ó, para cada bolha que eu copio do vetor de bolhas. Não, 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 eu não quero copiar, eu quero a bolha de verdade. Então, novo referência. No começo a gente tem que ficar reforçando isso o tempo todo, mas depois passa, tá? Então, beleza. Copiar, atualizar o quadro é só atualizar todas as bolhas. E desenhar o quadro seria o quê? Desenhar todas as bolhas. Eu não tenho nada para mostrar. Desenhar o quadro é desenhar todas as bolhas. Como eu tenho o window aqui dentro do board, eu só passo o window para que a bolha saiba se desenhar. Então, agora vamos mudar o game para eu usar um quadro. Então, bora lá. Onde é que eu vou criar o meu board? Se o board faz parte do game, eu vou criar ele bem aqui. Aqui eu vou precisar de um board. Ok, o meu board exige um construtor e o construtor exige uma janela. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou criar no game é a janela. Tá aqui, ó, janela construída chamando o construtor da janela. E a segunda coisa que eu vou criar no game é exatamente o board. E para esse board eu vou passar quem? Exato. A janelinha que eu acabei de criar. Beleza, board inicializado. O meu board já tem as 3 bolinhas, que elas são criadas na hora que eu invoco o construtor. E agora, para fazer o draw, vou tirar essa bolha bem daqui e vou fazer o board.draw. Ok. Como aqui não tenho um update, eu vou fazer o seguinte. O meu board.update vai ser aqui em cima. Então, a cada método draw, eu faço a atualização, limpo, mostro o quadro e mando apresentar na tela. E aí fica o meu loop aqui dentro do draw. Essas são bolinhas. Ah, A, B e C. Ok, bora fazer o que agora? Vamos fazer o loop. O loop, o controle de tempo para eu adicionar novas bolinhas. Bora voltar aqui para o nosso board. Então, o que é que eu quero? Eu quero testar se está na hora de adicionar uma nova letra. Então, vamos fazer aqui um pull, check new letter. Então, para eu verificar se está na hora de uma nova letra, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar se o meu timer já estourou. Tá vendo aqui o timer? New Bubble Timer. Ele estoura se ele chegar em 0 ou menos. Se ele chega em 0 ou menos, eu reseto ele para o original, que é 30. E aí retorno o true. Eu digo, beleza, o timer estourou. Se não, eu só faço decrementar. Decremento. Bubble, new, bubble, timer, menos. Então, a cada rodada, eu diminuo o timer. Se chegar a 0, eu crio retorno true. Se não, eu retorno false. E aí, agora, retornando true, está na hora de adicionar uma nova bolha. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Se está na hora... Não, esses ainda não. Se está na hora de adicionar uma nova bolha, adicione uma nova bolha. Check new bubble. Se está na hora de adicionar uma nova bolha, adicione uma nova bolha. É justamente o que o método add vai fazer, vai criar uma nova bolha no lugar aleatório. Então, bora lá. Vamos adicionar uma nova bolha. Void add new bubble. Então, vou só reforçar aqui que pode não ter ficado claro. Toda vez que o update é chamado, ele vai fazer esse teste. Na hora do check, ele vai diminuir o contador. Se o contador chegar em 0, ele reseta o timer. Só que ele reseta o timer e retorna, beleza, o contador chegou em 0. Se não tiver chegado em 0, ele só retorna false. Ó, não é hora ainda de colocar uma nova bolha. Então ele vai ficar fazendo isso o tempo todo, a cada vez que eu chamo o update. Ei, tá na hora de um novo? De uma nova bolha? Não, ainda não. Tá na hora de uma nova bolha? Diminuiu mais um? Ainda não. Quando ele chegar em 0, beleza, tá na hora de uma nova bolha e aí retorna true para mim, para que eu possa adicionar uma nova bolha bem aqui. Para adicionar uma nova bolha, eu só tenho que decidir onde eu vou colocar essa bolha e o valor dela.
Então, o meu X, ele tem que ser daqui até aqui, para eu poder caber a bolinha aqui no final. Então, quando eu faço um círculo no SFML, eu penso sempre na orelhinha. É a partir da referência da orelha que ele coloca o círculo. E aí eu coloco a minha bolha. Então, se ele tem que ser até aqui para caber a bolha toda, seria o tamanho todo na janela, menos 2 vezes o raio. O tamanho da janela eu uso com o window, que é a janela, ponto getSize. GetSize me retorna um vector 2u, que é uma estrutura que tem um x e o y. O x me dá a largura, o y me dá a altura. Então, eu pego a largura toda da janela e vou gerar um valor aleatório de 0 até o valor da janela. Só que não pode ser tudo, né? Depois disso, eu ainda vou até o valor da janela. Não. Até o valor da janela menos 2 vezes o raio, que foi o que a gente acabou de ver. Menos 2 vezes bubble ponto radius. Beleza. Então ele vai me gerar daqui até aqui. Beleza. O meu y, eu quero que a minha bolinha seja criada fora da tela. Porque aí ela vai entrar na tela todinha. Então, para ela ser criada fora da tela, ele tem que ser criado num y que é acima do zero, né? O zero é a tampinha de cima. Então, eu vou criar ele raio menos 2 vezes o raio, para ele ser criado acima da tampinha. O meu valor de velocidade vai ser algo aqui, eu vou colocar para ser de 1 até 5. Esse range vai me gerar um valor de 0 a 4, e mais 1 vai me gerar o valor de 1 a 5. Para eu pegar a letrinha, eu vou fazer um range mod 26 mais o caractere A. Lembra que o caractere A ele é convertido para um inteiro. Então, se eu somo 0 nisso, ele continua sendo A. Se eu somo 1, ele vira B. Se eu somo 25, ele vai para o Z. Tá? E aí eu tenho a minha letra. Agora é só criar a minha bolinha, passando o X, o Y, a letra e a velocidade e colocar dentro do vetor de bolhas. Então, esse meu loop vai ser jogado bem aqui no update. Então, o update faz o quê? Verifica se está na hora de uma nova bolha. Se não, adiciona uma nova bolha. Verifica se está na hora de uma nova bolha. Se não, adiciona uma nova bolha. Essas duas coisas que eu estou colocando bem aqui, como eles só servem para o timer, eu poderia, inclusive, tirá-los daqui e colocá-los lá na função timer. Olha como fica legal. Eu coloco eles aqui na função timer. Porque eles só fazem sentido para essa função, não fazem sentido para mais nada. E aí, para que eles possam ser utilizados de forma persistente, eu vou utilizar o quê? Static. Pronto. Isolei. Só que agora não é mais this, né? Isolei constant. Pronto. Isolei essas variáveis onde elas apenas são necessárias para que elas saiam do escopo global, se elas não têm necessidade nenhuma do escopo global, né? Do escopo da classe inteira. Então, bora lá ver as nossas bolinhas aparecendo a cada segundo. Passou um segundo, um segundo, segundo. Sucesso. Vamos adicionar agora no nosso quadro algumas informações. Então, aqui no Draw, eu vou adicionar informação de quantas bolhas ativas existem na minha tela. Eu não tenho um pincel ainda. Aqui no board, poderia até ter criado um pincelzinho. Vou criar ele aqui. Pincel, pencil. Olha que bonitinho. E aí agora eu vou aqui criar um pencil.write. O que eu vou escrever no meu pencil? Pencil.write. O que é que eu vou escrever? Quantos acertos e quantos erros? Lá no comecinho da tela. Como a tela é preta, vai ficar legal aqui de branco. Vou escrever na posição 10, 10 e com letra 20. Só que tem um detalhe. O pencil tem que ser inicializado com o window. Então, vou inicializar ele aqui com o window. Lembrando que a inicialização pode ser feita usando braces, né? Os nossos
parênteses, ou como é o construtor, posso também utilizar a chave, o parênteses as chaves, né? Eu prefiro usar as chaves, que é o modelo padrão mais novo do C++. Você pode usar o construtor também no formato de parênteses. Ok, então pronto, mandando mostrar quantas bolhas existem, quantos acertos, quantos erros. Agora que rodar, não vai aparecer nada porque eu não estou fazendo contagens de acertos nem de erros. Então, bora contar. Então, bora começar com os erros. Para isso, eu preciso marcar todas as vezes que uma bolinha passa da tela. Vou fazer o seguinte. Void mark outside bubbles. Vou marcar todas as bolhas que passam da tela. Então, para isso, eu preciso fazer um for passando por todas as bolhas. E eu tenho que verificar se o Y delas, faz de conta que essa daqui é a tela, tudo bem? Se o Y delas está bem aqui, não necessariamente o Y está na borda, porque a gente sempre pensa na orelhinha da bolha. A partir daqui, eu ainda tenho toda a bolha desenhada. Então, se o Y mais 2 vezes o raio chegar na borda da tela, né? Então significa que a bolinha tocou a bordinha. Ok? Lembrando que eu pego a borda da tela chamando através do window o getSize. O getSize me retorna um struct com o x e o y. E eu pego o y para saber o tamanho. Então, se o y dessa bolha chegou na borda, então eu coloco que a bolha não está mais viva. Bubble.alive recebe false e marco a quantidade de erros para 1 a mais. Lembrando, você está alterando a bolha. Para alterar a bolha, você tem que utilizar o iComercial. Ok, só tinha aqui uma chave a mais. Beleza, agora vamos a cada update, depois que eles andarem, mandar marcar as bolhas que saíram. Não estou removendo, estou só marcando. A quantidade de bolhas continua toda lá, mas pelo menos eu estou marcando as bolhas. Vamos mandar mostrar as bolhas ativas. Pencil.write size. E aí eu vou mostrar this seta bubbles.size. Só que aí, como esse daqui é no 10, 10, aqui eu vou botar o y igual a 30 para não ficar um em cima do outro o mesmo tamanho. E aí a gente pode ver que o size aumenta. Vamos fazer aqui, como eu não estou removendo, aquilo dali está enlouquecendo. Então, vou fazer o seguinte. Mark outside bubbles. Se a bolha saiu da tela e a bolha ainda está viva, não precisaria dessa checagem, né? Aí eu mato ela. Que aí vai evitar daquela contagem malucona ali da quantidade. Ok? O size do bubbles, ele é um inteiro. Então eu preciso transformar ele em string e vou transformar com o toString. std toString de bubbles.size. 4, 5, a quantidade de bolhas que existem. Agora eles vão começar a sair. Perdi 1, perdi 2, mas você vê que a quantidade de bolhas continua aumentando. Por quê? Eu não estou tirando as que morreram do vetor. Bora fazer isso. Então agora bora fazer um remove dead bubbles. Vamos remover as bolinhas mortas. E aqui a gente tem algumas opções, tá certo? Você tem que estar no vector e aí você tem que percorrer o vector inteiro matando as bolinhas. Um algoritmo ineficiente, mas que funciona, é esse daqui. Você vai utilizar os iteradores, tudo bem? O iterador, ele te aponta para uma posição e você vai fazer o for utilizando não o índice, mas os iteradores. Poderia utilizar o índice também, mas os iteradores me ajudam por causa da seguinte questão. Quando você está percorrendo uma estrutura
ir removendo ou adicionando, você está alterando a tua estrutura enquanto você percorre. Isso pode te dar um problema grande de integridade da estrutura. Como é que você contorna esse problema? A primeira possibilidade seria você criar uma nova estrutura, coloca só as bolhas vivas dentro e aí substitui no final. Eu acho esse daqui melhor. Então, um vector, std, vector de bubble vivas. Okay? E agora você vai percorrer o vetor original de todas as bolhas. Se essa bolha estiver viva, você coloca ele no vivas. E no final você faz o quê? Substitui o bubbles com o vivas. Mesmo que o outro algoritmo de iteradores funcionasse, ele não é muito legal. Suponha que você tem 500 bolhas e todas elas estão mortas. Então aquele algoritmo fazia assim, olhava a primeira está morta, manda matar. Remove e puxa as 499 de volta. Então você vai fazer 499 operações de movimentação. A segunda está morta, mata ela, puxando as 498 de volta uma posição. Obviamente é muito ruim. Outra possibilidade, e essa seria um pouquinho melhor, seria vir de trás para frente. Toda vez que você acha alguém morto, você mata. E aí você só move os da frente, você não tem que ficar realocando. Só que eu ainda prefiro esse daqui. Cria um novo vetor, percorre, copiando todas as que estão vivas. De qualquer forma, você vai ter que fazer cópias. Então, as bolhas, elas, no fundo, estão só copiando informação de um canto para o outro, que não é tão complicado para a gente aqui. E aí, no final, você substitui o vetor com um novo vetor de bolhas, com um novo bloco de memória. E aí, pronto, está resolvido. Agora, me falta o quê? Depois de marcar as bolhas que vão morrer, removê-las do vetor. E se tudo deu certo, a gente vai ver que o tamanho do vetor agora permanece constante depois que os elementos começam a cair. Vetor 5, 6, 7, 8, 9, pronto. Agora as bolinhas estão passando do limite e estão saindo do vetor. Então, o size é a quantidade de bolhas ativas na tela. As que eu não posso mais clicar. Estamos chegando na saideira. Parabéns para você que sobreviveu até aqui. O que a gente vai fazer agora? A gente precisa remover as bolhas se a pessoa digitar na tecla certa. Então, aqui a gente colocou o Mark Outside Bubbles. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma função que recebe uma letra. E se a letra for a letra de alguma bolha, eu coloco essa bolha para ser marcada como morta. Então, eu vou colocar mark by hit, quando o usuário digita. Então, char letter. O que é que eu tenho que fazer? Percorrer todas as bolhas. Se por acaso eu achar alguma bolha que a letra da bolha é a mesma letra que está passando pela função, eu coloco a bolha como morta, aviso que acertar a bolha e, importante, eu dou um break. Se eu não colocar esse break, sabe o que vai acontecer? Tiver 10 bolhas com A, na hora que eu clicar A, ele marca todas as bolhas para morrer. Eu não quero que ele faça isso, eu quero que ele marque só uma. Então, achou uma bolha, coloca como morta e marca o break. Ok, mas quem é que vai chamar essa função? Essa função, no caso, ela não vem pelo update. Aqui, ó, porque o update, ele não tem ele é chamado uma vez a cada frame. E no intervalo de um frame, a pessoa pode digitar várias coisas. Essa função ela vai ser chamada lá no processamento de eventos. Existe um tipo de evento do SFML que é o keyPressed. Só que ele não é tão legal pra gente, porque o keyPressed pega qualquer tecla, F10, F8, F11. E o tratamento dessa tecla para transformar em texto é ruim. Existe um evento que se chama events.type texto digitado, né? Texto entrado, ok? E aí trabalhar com text entered é muito mais fácil, porque eu consigo converter o que foi digitado para um caractere mais facilmente, ó. O evento é um text entered, e aí se eu pegar o conteúdo que tem lá no event.text.unicode e converter isso para char, eu tenho a tecla que foi digitada. Um A, um B, um C, um D, um E, um F. Só que o seguinte, as letras lá estão como maiúsculo. E o que a pessoa vai digitar pode ser maiúsculo
ou pode ser minúsculo. Se ela estiver segurando o shift, pode ser maiúsculo. Se ela não estiver segurando o shift, é minúsculo. Então vamos fazer um conserto aqui. Code recebe to upper de code. Então, independente de se for maiúsculo ou minúsculo, eu vou transformar para maiúsculo. E isso daqui eu vou mandar para o board, para marcar a minha teclinha by hit. E aí pronto, está resolvido já. Porque aqui eu marco que ela está morta. E no final, eu sempre limpo as mortas com remove dead bubbles. Se deu certo, eu já consigo clicar e ele já marca. Bora ver. A, B, C, D, L, B, D, Z, K, H. Ah, tá muito fácil. Eu tenho que dificultar para mim. Vocês fazem isso no projeto de vocês. Beleza, o que é que me falta? Me falta agora saber como é que eu troco de tela. Da tela de jogo para o game over, para a tela inicial, qualquer coisa desse tipo. Para isso a gente vai precisar utilizar como se fossem ponteiros para a função. Aqui eu estou sempre chamando a função draw. E se a função que eu chamo a cada main loop pudesse ser uma função diferente? Então, para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer que o game ele tem uma função ativa. Então, para isso, eu vou precisar de uma biblioteca que me permite definir o tipo de uma função, que é o functional. E agora eu posso salvar funções como variáveis. Então, eu venho bem aqui no meu game e dizer que o meu std ele vai ter uma função, ok? Que recebe nada e retorna nada, ok? Chamada onUpdate. Então, para você entender melhorzinho como é que funciona esse ponteiro para função, vamos ver um exemplo fora daqui. Ok, cria aqui um novo projeto, inclui o iStream, o functional. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável capaz de guardar uma função. Então, eu vou fazer o seguinte, std function, que recebe um int e recebe dois ints e retorna um int, ok? Essa função ela precisa ser inicializada com alguma coisa. Eu poderia criar aqui uma função soma, que recebe o int a e o int b e retorna a soma deles. Então, pronto, beleza. Ó. Função recebe soma. Então, eu poderia fazer o std cout de função 1 e 2. Função atualmente está guardando a função soma. Então, eu posso invocar, porque ela é uma função. E se eu mandar somar 1 e 2, isso daqui vai me dar 3. Beleza. Só que como isso daqui é uma variável, eu posso alterá-la. Eu posso dizer que, não, agora a função vai receber uma outra coisa. E aí, para simplificar a minha vida, eu posso fazer uso das funções lambda, que são funções que eu crio aqui em algum lugar, agora em qualquer lugar. Então, agora a minha função, eu vou criar ela bem aqui. Ela recebe A e B e vai retornar A mais B. Se eu chamar agora função, ele não vai mais fazer a soma, ele vai fazer a subtração. E eu posso substituir a função quantas vezes eu quiser. E essa é a estratégia que a gente vai utilizar. A gente vai ter uma função na minha classe game, né, que aponta, que guarda qual é a função ativa de tela, seja a função de gameplay ou seja a função de game over. Então, bora lá. No game, eu vou criar um onUpdate, que vai ser a função corrente, ok? Na hora que eu inicializar aqui, eu já vou dizer que o onUpdate vai apontar para a função, vou fazer ele bem aqui. OnUpdate vai receber por que eu preciso fazer isso? Por exemplo, se eu fizer aqui a função draw. O problema é que o método, ele não é uma função comum, digamos assim. Eu não posso simplesmente dizer que a função que ele tem que chamar é a função draw, porque a função draw é um método de um objeto. Então, a função ela está atrelada ao objeto que vai ser executado. Então, a forma mais fácil de fazer isso no C++ é utilizando um lambda. Então, eu vou dizer o seguinte, olha, o onUpdate vai ser uma função que vai chamar o draw desse objeto game. E aí eu preciso desse comercial, porque é esse comercial que dá a visão do todo. Então,
para simplificar, eu estou dizendo, olha, o update vai ser o draw desse objeto. E aí, para isso, eu coloco esse comercial, para que ele consiga ver o todo, para que ele consiga ver o objeto. E aí, por exemplo, se ao invés de mandar executar agora o draw, eu mandasse executar o onUpdate, ele funcionaria sem problema. Porque o onUpdate, ele vai rodar essa função bem aqui, que é o draw. Bora ver. Sucesso. Ok, então eu vou aqui chamar o draw da minha função de game play. Game play. E aí eu vou criar aqui minha tela. Não, eu erro aqui. Gameplay. Eu vou chamar o meu gameplay bem aqui. E aí eu vou criar uma tela, né, uma função de game over. Void game over. Game over vai ser basicamente fazer uma tela vermelha. Fazer o seguinte no meu game over. Eu vou mandar pintar a minha tela de vermelha. Clear de sf.color.red. E eu vou mandar window.clear. E aí eu vou mandar criar mandar o meu pincel. Pincel.right. Vou pintar o que? Game over. Na posição 400-300, tamanho 50, da cor branca. Aqui eu não chamei ele de pincel, eu chamei ele de pencil. Beleza, meu pencil. O game não tem um pincel. Bora criar um pincel aqui. Pincel. Pincel. Utilizando o window. Static. Agora eu tenho um pincel. Pincel. Ponto. Fechei. E aí, final de vídeo a gente já tá cansado, sabe? Mas não o que tá digitando. Ok, criei o pincel, limpei de vermelho, mandei pintar tudo. Agora, quando é que o meu game over vai entrar? Vou fazer o seguinte, ó. A cada rodada de gameplay, no final do gameplay, eu vou decidir se eu continuo ou não. Posso colocar em outros lugares, mas eu vou fazer aqui, fazer o gameplay pular de tela. Quando? Cboard, ponto, bem simples, tá? Cboard, ponto, bubbles, ponto, size for igual. Não, size não. Bubbles.misses. Se a quantidade de erros for maior do que 10, o onUpdate agora vai ser uma nova função. Qual? A função GameOver. Na verdade, vai ser a função lambda que chama o GameOver. Então pronto, eu acho que nosso projeto tá certinho. Poderia agora fazer uma condição no gameplay, né? Tecla e tal, para poder voltar no game over, para voltar pro gameplay, ou então colocava um timer, ou colocar qualquer coisa, mas o que foi? Bora verificar. 10 erros. E aí ele vai fechar a tela. Demora para 10 erros. As bolhas caem muito devagar, uma bolha por segundo, vai ter 10 segundos, mau tempo de percorrer a tela. 1, 2, 3, 4 erros, 5 erros, 6 erros, 7. A, D, não quero acabar, não. R, R, O, K, L. Vou deixar acabar. 8 erros. 9 erros, não. J, não. Y, C. Eu tenho que deixar acabar. Vai, 10 erros, vai. Game over. Ué, por que eu não tenho game over? Game over não tem o limpar a tela, não? On update. Ah, o que é que falta no game over? O básico. Ó, display e clear. Não tem mais clear nem display, era para ter. Então, o game over. Tenho que limpar a tela. Window.clear.
Ah, e limpar a tela eu limpei, só faltou o display. Que é o display que joga do buffer para ser apresentado para o usuário. É, erro crasso. Mas não quero ter que esperar 10 letras. Vamos fazer o negócio ficar massa agora. Velocidade de 5 até 20. Voado. Bora, acelera. L, C, B, B. Ah, já errei uma. Não consigo ver. Não consigo ver. D, C, R. Vai passar ninguém. J, errei essa. L. Não dá pra ver, não. A bicha se move rápido demais. Vai, 10 erros aí, vai. Game over. Game over pra nós. Mas acho que foi divertido, né? Você que veio até aqui, parabéns. Pega o projeto, dá uma melhorada nele. Faz algo divertido. Chama tua mãe pra jogar. Tua irmã. Qualquer um que quiser jogar. Em fases. Dá pra fazer muita coisa legal. Então, cheiro, abração. Até a próxima.